Oiê, eu sou a Carol, eu tenho 30 anos e desde que eu me conheço por gente, eu gosto de ler. Os meus pais, eles sempre tiveram o hábito da leitura e todo domingo eles iam na banca para comprar uma revista diferente, comprar um jornal diferente e por consequência podia também levar uma revistinha ou levar um gibi e foi assim que eu comecei a ler. Sempre que nós íamos no shopping, nós acabávamos passando em uma livraria, a gente ficava por lá assim, maior tempão e eu adorava ir na parte infantil da livraria Saraiva, porque tinha uns livros que chamava Ninoca, e eu amava ler esses livros quando eu era pequena, lá no começo dos anos 2000. E assim, nessa época, comprar livro e comprar CD eram coisas muito, muito caras. Por isso que eu passei a frequentar muito a biblioteca da minha cidade. Eu ia tanto, mas tanto na biblioteca que eu tinha fichas e mais fichas de livros emprestados. Tanto que assim, eu acabei acompanhando toda a passagem de fazer esse empréstimo manualmente, porque colocava a data do empréstimo, a data da devolução e assinatura, para quando começou a ser digital. E obviamente, durante a minha adolescência, eu li muito Harry Potter, eu li Dan Brown, e eu pessoalmente tinha a coleção dos livros de Gossip Girl que eu adorava quando eu era adolescente. Mas lá para 2013, 2015, eu acompanhei bastante aquela época das distopias, eu li várias, e eu também acompanhei o surgimento e o crescimento do BookTube naquela época, e eu acompanho muitas das pessoas que eu acompanhava naquela época até hoje. Durante a faculdade, a leitura deixou de ser uma prioridade minha, até porque comecei a fazer estágio, comecei a trabalhar, eu já não tinha mais tanto tempo assim para ler. Foi só mais nesse pós-pandemia que eu voltei a ler com mais constância, voltei a ler coisas que me agradavam mais, e quem me ajudou muito nisso foi o Kindle. Eu sou a maior fã e defensora de Kindle, tanto que esse aqui, gente, ele é muito antigo, você pode ver que ele tem as teclas aqui, tem tecla aqui do lado para passar a página, porque eu comprei esse guerreiro em 2013, quando não existia site da Amazon e você tinha que comprar pelo ponto frio. Então, assim, para mim, esse foi o melhor investimento que eu fiz, o melhor custo-benefício. Eu quase nunca tenho problema com ele. Eu acho que nesses 13 anos que nós estamos juntos, eu tive problema com ele 2 vezes, mas foi questão de carregar e voltou a funcionar tudo bem. E eu sinto que eu leio muito mais rápido no Kindle, que eu leio mais, que eu tenho mais variedade e a facilidade de você transportar isso aqui, ao invés de transportar um livro, é muito mais cômodo, muito mais fácil e eu acho que ajuda muito a manter esse meu hábito de ler com mais frequência. Eu não sou a pessoa que mais lê livros no ano, porque ler para mim é um hobby e não é o meu trabalho, então eu não tenho por que ficar lendo o tempo todo. Eu leio porque eu gosto, mas eu estou com uma meta de ler pelo menos 2 livros por mês, e é o que eu procuro fazer geralmente todo ano, mas às vezes acaba sendo mais, às vezes acaba sendo menos, porque, né, outras coisas vão acontecendo. Mas, para que vocês tenham uma ideia do que eu gosto de ler mais ou menos, eu vou comentar rapidamente os livros que foram 5 estrelas para mim no ano passado. O primeiro deles faz parte de uma série, que é a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, que é Amiga Genial. E o livro que eu mais gostei foi o segundo, que é a História do Novo Sobrenome. E assim, gente, que livro incrível, sabe? Foi tiro, porrada e bomba, foi surpresa atrás de surpresa, reviravolta atrás de reviravolta, e assim, fez com que eu não conseguisse largar o livro, sabe? É o que eu sempre falo, eu não gosto de nenhuma das personagens, não me importo com nenhuma delas, acho todo mundo chato, mas assim, eu não conseguia parar de ler o livro, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer. Não gosto de ninguém, não gosto de ninguém, mas gosto da fofoca, gosto de saber o que ia acontecer, sabe? Então, assim, esse foi um livro que conseguiu me instigar, conseguiu fazer com que eu quisesse ler. E eu acho que ele tem, sei lá, quase 500 páginas, mas eu li ele assim, ó, numa sentada. Foi muito rápido e foi muito bom. E é engraçado porque eu achava que Helena Ferrante não ia ser pra mim, sabe? Eu comecei a ler um livro dela que eu achei que era Amiga Genial, mas na verdade era A Filha Perdida. E assim, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que livro gostoso, que leitura fácil, a história me prendeu, sabe? E eu fiquei, nossa, eu acho que eu não sei por que que eu tinha essa ideia com relação à escrita dela, a leitura dos livros dela. Eu achei que ia ser uma coisa assim, totalmente complicada, totalmente difícil. E na verdade foi super tranquilo. Então, sem querer, eu acabei lendo A Filha Perdida primeiro,
Gostei muito, é um livro que eu também recomendo bastante. Ele é um livro curto, um livro fluido, com uma história, assim, que você tem vontade de saber o que vai acontecer. E ele foi o que me deu coragem para simplesmente pegar a Amiga Genial e começar a ler. E o primeiro livro, ele é meio chatinho, ele realmente não me agrada muito, mas a história termina, assim, numa parte que você fala: "Meu Deus, preciso saber o que vai acontecer no próximo". E o próximo é a história do Novo Sobrenome, que acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que assim, você fala: "Não, agora eu vou ler o terceiro", e quando você termina o terceiro, você fala: "Agora eu quero saber qual que é o final, vou ler o quarto". A série em si, pra mim, não é uma das melhores. Eu dei 3,5 estrelas pra série. O segundo livro, pra mim, ele é o destaque, é o que merece ser lido. Então, mesmo que você tenha lido Amiga Genial e não gostou tanto, leia o segundo, porque o segundo, gente, eu juro que vale muito a pena. E eu falei aqui da série, mas se você não sabe muito bem do que se trata, nessa série nós acompanhamos a vida de duas amigas. Elas são amigas desde a infância e elas nasceram em um bairro muito pobre, elas têm uma infância muito pobre, mas cada uma delas acaba tendo diferentes possibilidades e a gente vai acompanhar o rumo que a vida delas vão tomar por causa dessas oportunidades que elas tiveram ou não. Outro livro que levou 5 estrelas, na verdade não é um livro, é um conto, que eu acho que se chama Evidências de uma Traição, em português, da Taylor Jenkins Reid, e que está disponível no Kindle Unlimited para quem quiser ler. Eu não estava dando nada, absolutamente nada nesse livro, mas assim, eu acabei amando. Eu li ele numa sentada, numa viagem de trem que eu fiz agora no final do ano, e eu amei esse conto. Basicamente, o conto é narrado em cartas, porque se passa ali, acho que nos anos 70, 80, e vai revelar a troca de cartas entre um casal, uma mulher que acredita que o seu marido tem um caso com a esposa de um outro homem, que é esse homem para qual ela escreve. E ela quer saber se ele está sabendo de alguma coisa, se é isso mesmo ou não. E eles acabam então trocando essas cartas. E apesar de curta, eu achei a história assim super bem construída. Eu me senti envolvida na história, eu queria saber da fofoca, queria saber o que, que ia acontecer. E uma das coisas que eu mais gostei foram os personagens, porque eles são bem reais, assim, sabe? Eles não são 100% bons nem 100% ruins. Eu gostei demais, eu recomendo muito esse conto. E por fim, a maior surpresa para mim foi, acho que o último livro que eu li esse ano, que foi Just for the Summer, da Abby Jimenez, e eu amei, amei esse livro. Só queria ler, assim, um romancezinho super de boa, sabe, para passar o fim do ano. Gente, eu amei a história e amei os personagens. Os dois personagens se conhecem através do Reddit, que é um site que é basicamente um fórum onde tem vários grupinhos e você pode fazer os seus posts com relação ao assunto que é tratado em cada grupo. E o rapaz do livro acaba revelando ali que ele sofre de uma maldição, na qual toda vez que ele termina um namoro, a mulher que ele namorava acaba encontrando o verdadeiro amor da sua vida. E a personagem principal, ela lê esse post e ela acaba se relacionando com isso porque ela também sofre dessa mesma maldição. Então eles resolvem se encontrar para tentar quebrar a maldição um do outro através de um namorinho ali meio falso. Mas é óbvio que no meio do caminho eles vão se apaixonar e vão ter ali alguns problemas que vão fazer com que esse relacionamento aí fique em xeque se vai para frente ou não. Eu gostei muito desse casal assim logo de cara, porque eles são bem-humorados, eles são independentes e pasmem, eles falam sobre os seus problemas um com o outro, eles não escondem ou fingem que não existe um problema, eles simplesmente conversam, que eu sinto que esse é o maior problema dos relacionamentos hoje em dia, a falta de conversa. Outra coisa que eu gostei é que a autora, ela traz problemas e traz conflitos pesados para o livro, mas de uma forma leve, sabe? De uma forma que você entende realmente o problema, pensa e reflete sobre isso, e às vezes você acaba até se colocando no lugar das personagens, pensando, nossa, o que que eu faria, como eu agiria nessa situação. E eu acho que isso assim foi muito interessante, porque ela traz problemas que são realmente complicados de se tratar, mas que não pesa na leitura, realmente faz com que você reflita sobre. E eu gostei muito dessa abordagem dela. E para mim, isso fez com que os personagens ficassem cada vez mais reais, cada vez mais tridimensionais, sabe? Porque era realmente um problema de verdade, era um problema real e a gente estava vendo como que eles iam resolver isso. Parecia assim
um amigo que a gente conhece, é uma história que a gente ouviu de alguém que realmente existe, sabe. Nossa, eu gostei demais desse livro, foi uma baita surpresa, foi o primeiro livro da autora que eu li, e eu já tô doida pra ler mais nesse ano. Bom, é isso para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, deixa a sua opinião aqui embaixo, falando se você gostou ou não, e também deixa suas recomendações, quais foram os seus livros 5 estrelas do ano passado.